Bom dia. Hoje veremos a nossa terceira aula sobre autovalores e autovetores. Quantidade de autovalores. Teorema. Uma matriz A, n por n, possui n autovalores, reais ou complexos, contadas suas multiplicidades. Isso decorre do fato que o polinômio característico de A tem grau n, que, pelo teorema fundamental da álgebra, possui exatamente n raízes complexas, contadas as multiplicidades. Por exemplo, considere essa matriz 5 por 5. Peguei aqui no livro 4. Essa matriz aqui, 5 por 5. Seu polinômio característico é esse que está aqui. Menos lambda 5, mais 15 lambda 4, menos 82 lambda 3, mais 198 lambda 2, menos 205 lambda, mais 75. Então, se a matriz é n por n, no caso aqui é uma matriz 5 por 5, o polinômio característico vai ter grau n, no caso aqui 5. Ele possui os autovalores 3, 1 e 5. Mas, na verdade, não são apenas 3 autovalores. Por quê? Porque o 3 aparece uma vez como raiz desse polinômio. O 1 aparece 2 vezes como raiz desse polinômio. Mesma coisa com o 5. O 5 aparece 2 vezes como raiz desse polinômio. Então, os autovalores 3, o autovalor 3 tem multiplicidade aritmética 1, o autovalor 1 tem multiplicidade aritmética 2 e o autovalor 5 tem multiplicidade aritmética 2 também. Então, se eu somar as multiplicidades aritméticas, eu vou ter 1, 3, 5. 5, ou seja, aparecem 5 raízes aqui. Então, são 5 autovalores, certo? Aparentemente 3, mas na verdade são 5, porque esse aqui repete 2 vezes e esse aqui também. A matriz A 3 por 3, essa daqui está aqui. Essa matriz A 3 por 3 aqui. O polinômio característico dela é menos lambda 3, menos 8 lambda 2, menos lambda menos 8. Resolvendo este polinômio, as suas raízes são i, menos i e menos 8. Então, existem 3 autovalores. Um é real e 2 são imaginários, logicamente ocorrendo aos pares, certo? Mas são 3 autovalores. Agora, se considerarmos apenas os reais, terá somente um autovalor. Autovalores da matriz transposta. Uma matriz A e sua transposta AT têm os mesmos autovalores. Por quê? Os autovalores de A são as raízes do polinômio P1 de lambda igual a determinante de A menos lambda I. Os autovalores da transposta de AT são as raízes do polinômio P2 de lambda igual a determinante de A transposto menos lambda I. Mas observe que P1 de lambda, que é esse determinante de A menos lambda I, é igual ao determinante de A menos lambda I transposta. Por quê? Porque o determinante de uma matriz e o determinante da sua matriz transposta são iguais. É um teorema do determinante. Mas A menos lambda I transposta vai ser igual a A transposta menos lambda vezes I transposta, o determinante, certo? Agora, a matriz identidade transposta é igual à matriz identidade. Então, determinante de A transposta menos lambda I, que é o P2 de lambda. Ou seja, tanto P1 quanto P2 eles são iguais. P1 de lambda e P2 de lambda são iguais, ou seja, são o mesmo determinante. As duas matrizes, A e A transposta. Então, tem os mesmos tem o mesmo polinômio característico. Como P1 de lambda é igual a P2 de lambda, ou seja, os polinômios característicos são iguais, então as suas raízes serão as mesmas. Logo,
os autovalores de A e A transposto são iguais. Autovalores da matriz transposta. Um exemplo. Seja a matriz A 4, 2, 3 e 3. Seus autovalores são lambda igual a 6 e lambda igual a 1. Os autovetores associados são, associado a lambda igual a 6, temos 1 e 1. Associado a lambda igual a 1, temos o autovetor 2 e menos 3. A matriz transposta de A é a T, 4, 3, 2, 3. Seus autovalores são lambda igual a 6 e lambda igual a 1. São exatamente os mesmos autovalores, certo? Aqui o aluno pode calcular para achar esses autovalores. Os autovetores associados agora são associado a lambda igual a 6, 3 e 2. Associado a lambda igual a 1, 1 e menos 1, respectivamente. Observação: os autovalores de uma matriz e de sua transposta são iguais. Entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação aos autovetores correspondentes. Certo? Aqui vimos que os autovetores correspondentes são diferentes. Autovalores de matriz inversa. O polinômio característico de uma matriz A n por n tem a forma P de lambda é igual a menos 1 elevado a n, lambda elevado a n, mais A n menos 1 vezes lambda elevado a n menos 1, mais etc., mais A índice 1, lambda mais A0. Lambda 0 é a solução da equação característica P de lambda igual a 0, se e somente se A for igual a 0. Claro, porque se eu colocar aqui o lambda ser igual a 0 aqui, certo? Vou ter 0, 0, 0, só vai me restar A índice 0. Então, isso aqui, o lambda igual a 0, só é a solução da equação característica se o A índice 0 for 0. Mas se tomarmos lambda igual a 0 em P de lambda, que é igual a determinante de A menos lambda I, se eu fizer o lambda 0, então, na verdade, vou ter menos 1 elevado a lambda, etc. Teremos o determinante de A sendo A0, porque, olha só, coloquei o 0 aqui no lambda, então ficou determinante de A. E aqui, no lado direito, o lambda também sendo 0, só sobra A0. Então, deu determinante de A igual a índice 0. Disso decorre que, se o determinante de A for 0, determinante de A vai ser igual a 0 se somente se o A índice 0 for 0. E isso implica que A é invertível se somente se lambda igual a 0 não é um alto valor de A. Então, A só vai ser invertível se o lambda 0 não for alto valor de A. E se o lambda 0 não for um alto valor de A será invertível. Alto valor e alto vetor de um operador linear. Vejamos agora o que vem a ser o alto valor e alto vetor de um operador linear. Alto valor e alto vetor não se referem apenas a matrizes, mas também a operadores lineares. Seja T um operador de V em V, um operador linear, seja T de V em V um operador linear. Um vetor V pertencente ao espaço V, com V diferente de 0, é autovetor do operador T se existe um lambda pertencente aos reais, tais que T de V é igual a lambda V. Ou seja, é a mesma coisa quando nós consideramos somente uma matriz. O número real lambda, tal que T de V igual a lambda V, é denominado autovalor de T, associado ao autovetor V. Para determinar os autovalores e respectivos autovetores de um operador linear, devemos primeiramente encontrar a matriz do operador linear e proceder como já vimos anteriormente. Exemplo: determine os autovalores e autovetores do operador linear. T de R2 no R2, tal que T de XY é igual a 2x mais 2y, vírgula, x mais 3y.
Devemos inicialmente achar a matriz canônica do operador. Como é que nós fazemos isso? Para isso, calculamos a imagem dos vetores da base canônica e escrevemos como combinação linear dos vetores da base. Então, primeiro vetor da base canônica é 1, 0. A sua imagem é 2, 1. Certo? Porque eu coloquei aqui. Quando o x for 1 e o y for 0, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 0. Certo? 2 mais 0 dá 2 e 1 mais 0 é 1. Então, 2, 1. Só que eu pego aqui e escrevo essa imagem como combinação linear dos vetores da base. Quais são os vetores da base canônica? 1, 0 e 0, 1. Então, aqui está 2, que multiplica 1, 0, mais 1, que multiplica 0, 1. Agora, a imagem do segundo vetor, que é o 0, 1. Calculando, eu tenho 2, 3, certo? Como que eu escrevo como combinação linear dos vetores da base canônica? 2, que multiplica 1, 0, mais 3, que multiplica 0, 1, certo? Com isso, eu monto a minha matriz canônica. Os 2 e 1 entram aqui nessa primeira coluna e 2 e 3 entram na segunda coluna. Quando a base canônica é muito fácil. Simplesmente a gente pega aqui, ó, 2, 1 e 2, 3, certo? Quando a base é diferente, então a matriz da transformação linear é outra. Mas para acharmos os autovalores e autovetores, a gente calcula pela matriz canônica. Então, para este caso, nós temos aqui, a matriz é 2, 2 e 1, 3, lendo por linha. Agora, de posse da matriz canônica do operador A, 2, 2 e 1, 3, basta achar os seus autovalores e autovetores, ou seja, para achar os autovalores e autovetores do operador linear, basta que a gente ache os autovalores e autovetores da matriz canônica deste operador, certo? Então, fazemos o polinômio característico, que é 2 menos lambda, 2, depois 1, 3 menos lambda, achamos aqui lambda 2 menos 5 lambda mais 4, é o polinômio característico. Com ele, achando as suas raízes, nós temos os autovalores, lambda igual a 1 e lambda igual a 4. Para lambda igual a 1, basta trocar aqui o lambda por 1. Então, ficamos com 2 menos 1, 2, 1, 3 menos 1. E aqui montamos o nosso sistema homogêneo, certo? Que vai dar 1, 2, 0, 1, 2, 0. Essas duas, no caso aqui, essas duas equações, essas duas linhas são iguais, só vale a primeira, são iguais. E daqui eu tiro que x igual a menos 2y, certo? Porque aqui é x mais 2y igual a 0, vai dar x igual a menos 2y. De onde? O primeiro vetor, sendo xy, quem é o x? Menos 2y. E o y é ele mesmo. Ou seja, eu coloco agora o y em evidência, dá menos 2, 1. Eu posso adotar menos 2, 1 como sendo o autovetor, mas eu posso fazer, por exemplo, aqui o y igual a menos 1, e aí eu vou ter o vetor 2 e menos 1. Então, nós temos o conjunto aqui, o autopar, que é lambda igual a 1, e o vetor correspondente 2 e menos 1. Agora, para o outro autovalor, que é lambda igual a 4, eu pego aqui esse determinante e troco lambda por 4. 2 menos 4, 2, 1, 3 menos 4, certo? E esse 0, 0 aqui é porque nós temos um sistema homogêneo. Fazendo as contas, nós vamos ter menos 2, 2, 0, 1, menos 1, 0, certo? São proporcionais, certo? Então, essa linha aqui, ela é proporcional a essa, ou seja, é linearmente dependente, então só vale a primeira. Isso aqui vai me dar menos 2x mais 2y igual a 0, que é a mesma coisa de x igual a y. De onde? Então, o nosso segundo vetor, o xy, né? Segundo xy. Quem que é x? Vale y. E y é y mesmo. Então, eu coloco o y aqui em evidência, ficou 1 e 1. Ou seja, o meu segundo autovetor associado a lambda 2 igual a 4, vai ser o vetor 1 e 1. Certo? Então, aqui nós temos
o alto valor e o primeiro alto valor, que é 1, com o seu alto vetor correspondente do nosso operador linear. Mesma coisa que o outro alto valor do operador linear é 4 com o seu alto vetor correspondente, 1 e 1. Vamos verificar para, por exemplo, lambda 2 igual a 4, que tem o seu alto vetor 1 e 1. Então, o nosso operador era t de xy igual a 2x mais 2y, x mais 3y. Então, vamos ver. TV, que é t de 1 e 1. Dá quanto? Fazendo as contas, 4 e 4. Eu posso escrever isso como 4 vezes o 1, ou seja, t de v é igual a lambda v, no caso v2. T de v2 igual a lambda 2 v2, certo? Vamos testar agora a propriedade abaixo, que já foi apresentada em aula anterior, quando vimos alto valor e alto vetor de matrizes. Qual a propriedade? Se V é alto vetor associado ao alto valor lambda de um operador linear T, o alto vetor alfa vezes V, para qualquer número real alfa diferente de zero, é também alto vetor de T, associado ao mesmo lambda. Ou seja, se você tem um alto vetor, qualquer vetor que seja proporcional, ou seja, múltiplo do alto vetor, também é um alto vetor. Então vamos, por exemplo, pegar aqui, para esse exemplo do lambda 2 igual a 4, vamos lambda 2 igual a 4 e o seu alto vetor correspondente 1 e 1, vamos pegar o múltiplo, multiplicar por 3, ou seja, vamos pegar o vetor v igual a 3v2, que dá 3 e 3, e vamos aplicar no nosso operador linear. Quem é t de 3 e 3? Fazendo as contas aqui, vai dar 12 e 12. Ora, mas esse 12 e 12, eu posso escrever como 4 que multiplica 3 e 3. Ou seja, o t de 3v2 é igual a 4 3v2. Ou seja, continua sendo aqui o nosso alto valor e 3v2 também é um alto vetor. Certo? Autovalores distintos. Propriedade. Autovetores associados a autovalores distintos de um operador T de V em V são linearmente independentes. Demonstração para o caso de lambda 1 diferente de lambda 2. Para o caso de n autovalores, a demonstração é análoga. Sejam TV1 igual a lambda 1V1 e TV2 igual a lambda 2V2, com lambda 1 diferente de lambda 2, ou seja, os autovalores distintos. Consideremos a igualdade A1V1 mais A2V2 igual a 0. Isso aqui é para nós verificarmos se realmente V1 e V2 serão LI. Então, se nós aplicarmos aqui o operador nessa igualdade, e usando a linearidade de um operador linear, nós teremos A1 TV1, certo? Mais A2 TV2 é igual a T0, T de 0. Ora, mas TV1 sabemos que é lambda 1V1, então substituímos aqui, fica A1 lambda 1V1. Mesma coisa, TV2 é igual a lambda 2V2, substituímos aqui. Então, ficamos com A1 lambda 1V1 mais A2 lambda 2V2 é igual a 0, porque T de 0 vai ser sempre a imagem do zero, é sempre o zero, vetor 0. Multiplicando ambos os membros da igualdade de 1, essa igualdade, por lambda 1. Então, vamos pegar essa equação e multiplicar toda ela por lambda 1. Vamos ficar com A1 lambda 1V1 mais A2 lambda 1V2 igual a 0. É a nossa equação 3. Agora, fazendo a equação 2, que aqui está, menos a equação 3, teremos. Então, A1 lambda 1V1 cancela com A1 lambda 1V1. E aqui ficamos com A2 lambda 2V2 menos A2 lambda 1V2, que é A2 lambda 2V2 menos A2 lambda 1V2. Isso aqui dá 0.
Mas como nós sabemos que lambda 2 é diferente de lambda 1, então lambda 2 menos lambda 1 é diferente de zero. Que esse aqui é diferente de zero. E também o vetor V2 é diferente de zero, porque o vetor nulo não pode ser autovetor. Certo? Então, se aqui, esse produto aqui dá zero, e tanto isso quanto isso é diferente de zero, só sobra o A2 sendo igual a zero. Certo? Então, A2 é zero, só pode ser zero. Substituindo A2 igual a zero nessa equação, certo? E sendo V1 diferente de zero, então vamos analisar aqui, ó. A2 é zero, então isso aqui ficou zero. Então só sobrou A1, V1 igual a zero. Ora, mas V1 é diferente de zero, então só resta A1 ser zero. Então nós temos A2 igual a zero e A1 igual a zero. Só pode ser A1 igual a zero e A2 igual a zero nessa equação. Isso significa que V1 e V2 são linearmente independentes, né? Logo, o conjunto V1, V2 é um conjunto Li. Exemplo 1. Considere a transformação linear do R3 no R3. T de x, y, z é igual a 2x mais 3z, y e y mais 2z. Certo? Vejamos quais são os autovalores e autovetores dessa transformação. No caso, a transformação linear aqui é um operador linear, porque estamos indo do R3 no R3, certo? A matriz canônica da transformação é 2, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Nós obtivemos da mesma forma, certo? Aqui a imagem do primeiro vetor da base canônica. É 2, 0, 0. Está aqui, 2, 0, 0. Da segunda base canônica é 0, 1, que é o y, e 1 de novo aqui. 0, 1 e 1. E a imagem do terceiro vetor? 3, certo? O terceiro vetor é 0, 0, 1. Então nós temos 3, aqui é 0 e aqui é 2. 3, 0, 2. Então, basta que a gente calcule agora os autovalores e autovetores desta matriz canônica para nós sabermos quem são os autovalores e autovetores da transformação. Então, nós obtivemos lambda 1 com multiplicidade algébrica 1, ou seja, só aparece uma vez como raiz do polinômio característico, sendo V1 igual a 3, 1 e menos 1, o autovetor associado. Certo? Isso pode ser feito pelo aluno como exercício. Depois achamos o lambda igual a 2, com multiplicidade algébrica 2, ou seja, aparece duas vezes como raiz do polinômio característico. E o V2, ou seja, o autovetor associado a lambda 2 é 1, 0, 0. Tá? Então, como só aparece 1, então nós temos a multiplicidade geométrica 1. Apesar de nós termos a multiplicidade algébrica 2, a multiplicidade geométrica é 1, porque no alto espaço só tem um vetor gerando. Podemos observar que V1 e V2 é um conjunto Li, pois são correspondentes a autovalores distintos. Então, aqui nós temos esses dois autovalores, lambda igual a 1 e lambda igual a 2, são diferentes, são distintos. Então, os seus vetores, autovetores associados, entre si eles são linearmente independentes. Ou seja, esse autovetor é Li deste daqui. E é fácil ver, porque não são vetores proporcionais, não são múltiplos. Se não são múltiplos, então são Li. Autovalores distintos. Exemplo 2. Considere a transformação linear. T do R3 no R3 dá o quê? Tx, yz é igual a x mais y menos 2z, 4x mais 4z e x menos 4y mais 4z. Vejamos quais são os autovalores e autovetores da mesma. A matriz canônica da transformação é, lendo por linhas, 1, 1 menos 2, 4, 0, 4, 1 menos 4 e 4. Os autovalores e correspondentes autovetores são, primeiro,
lambda 1 igual a 3 e V1 igual a 1, 0, menos 1. Primeiro autopar. Depois, lambda 2 igual a 2 e V2 igual a 0, 2, 1. E por último, o terceiro autovalor, lambda 3 igual a 0 e V3 igual a 1, menos 3, menos 1. O autovetor correspondente. Lembrando que o 0 pode ser autovalor. Entretanto, o vetor nulo não pode ser um autovetor. Como os três autovalores aqui são distintos, os três autovetores correspondentes são LI e formam uma base do R3. A conclusão do exemplo anterior é importante e vale em geral. Isto é, se a transformação de V em V é linear e dimensão de V é n, e T possui n autovalores distintos, o conjunto V1, V2, etc., Vn, formado pelos correspondentes autovetores, é uma base de V, achando o operador a partir dos seus autovalores e autovetores. Quando conhecemos uma base de um espaço formado por autovetores e conhecemos os autovalores correspondentes, podemos determinar o operador neste espaço. Por exemplo, encontre o operador linear do R2 no R2, do qual se conhecem os autovalores lambda 1 e lambda 4 e seus autovetores associados, respectivamente. V1, 2 menos 1 e V2, 1 e 1. Certo? Resolução. Temos uma base do R2 formada por dois autovetores do operador, ou seja, 2 menos 1 é o primeiro autovetor e 1 e 1 o segundo autovetor. Então, eles dois, por serem LI e se tratar do R2, então eles formam uma base. Uma base formada de autovetores. Expressando V, x, y como combinação linear dos vetores da base B, teremos xy igual a que multiplica o primeiro vetor da base, mais B que multiplica o segundo. Ou seja, A, 2 menos 1, B, 1 e 1. De onde? Fazendo aqui, nós temos 2A mais B igual a x e menos A mais B igual a y. Então, o A vai ser x menos y sobre 3 e bx mais 2y sobre 3. Resolvendo esse sistema aqui, achando A e B em função de x e y. Então, aplicando aqui esses valores, o A vem para cá e o B vem para cá, nós temos xy igual a x menos y sobre 3 vezes 2 e menos 1, mais x mais 2y sobre 3 vezes 1 e 1. Usando a linearidade do operador, teremos t de xy igual a x menos y sobre 3, t de 2 e menos 1. X mais 2y sobre 3, t de 1 e 1. Mas nós sabemos que, por se tratar de autovalor e autovetor, nós temos que t de 2 menos 1 é igual a 1, que é o primeiro, é o autovalor associado, vezes o vetor 2 menos 1. Ou seja, t de 2 e menos 1 é 2 menos 1. E o t de 1 e 1 é 4 vezes 1, 1, que é 4 e 4. Então, nós vamos aplicar aqui agora. Ficou x menos y sobre 3. Esse valor aqui, t de 2 menos 1, é o 2 menos 1. X mais 2y sobre 3. E esse valor aqui é 4 e 4. Certo? Fazendo as contas, nós vamos ter isso e depois essa transformação linear, que nós vimos no começo da nossa aula. Aqui está a nossa bibliografia. Muito obrigado.